No vídeo de hoje, nós vamos começar a fazer exercícios sobre função bijetora, inversa e composta. Questão número 1. Sejam A e B conjuntos com M e N elementos, respectivamente. Analise a seguinte afirmação. Então, ele está falando que o meu domínio tem M elementos e o meu contradomínio N elementos. E ele está pedindo para a gente analisar. Antes da gente analisar, eu vou pedir para você curtir esse vídeo, se gostar, né? No final você curta esse vídeo. E se não inscreveu no canal, se inscreva. E também não deixe de indicar para os amigos. Começando. Se f é uma função de A em B, quando a gente está falando isso aqui, a gente está falando que o A é o nosso domínio, o B é o contradomínio. É uma função injetora, M é menor ou igual a N. Então, ele está pedindo para, dentro dos elementos que a gente já sabe que tem aqui, a gente analisar essa primeira afirmação. Então, vamos lá. Se eu tenho uma função injetora, o que eu tenho que lembrar? Que a imagem ela é exclusiva. F de x1 tem que ser diferente do f de x2. Quando que isso acontece? Se a minha função é injetora, pode acontecer dois exemplos. Se esse é meu x1, ele tem o respectivo f de x1, o x2 o respectivo f de x2, o x3 o respectivo e aqui também o respectivo. Então, o que eu estou falando? Pode acontecer também assim, ó. Então, eu mostrei que, nesse caso aqui, a minha quantidade M de elementos é menor, deixa eu colocar isso aqui, é menor que a quantidade N de elementos. E aqui, que o M é igual a N. Então, isso aqui vai ser verdadeiro ou falso? Se a função de A em B, fiz aqui de A em B, é uma função injetora, o M é menor ou igual a N. Aqui está um exemplo que é menor, aqui está um exemplo que é igual. Então, dentro desses exemplos aqui, a gente viu que aqui é verdadeiro. Se f de A em B, então nós somos uma função de domínio A e contradomínio B, é uma função sobrejetora, então M é maior ou igual a N. Vamos pensar um pouquinho e fazer algumas observações. Então, agora, eu estou falando o quê? Eu estou falando que a minha função é sobrejetora. Aí você para, peraí, o que é função sobrejetora mesmo? Esqueceu? Volta no vídeo que nós temos sobre funções bijetoras, injetoras, sobrejetoras. Mas, se ele está falando de sobrejetora, ele está falando que a quantidade de elementos do contradomínio é igual à quantidade de imagens do contradomínio. Não pode sobrar elementos, tá? Então, se eu estou falando de função sobrejetora, eu estou falando disso aqui, ó. Então, eu acabei de colocar um exemplo, sendo aqui a quantidade de A. Aqui, a quantidade de B, a gente sabendo que o exercício chamou de MN. Então, nesse caso aqui, o M é maior do que o N. Pode acontecer ainda e nesse caso aqui, o M igual a N. Então, se f de A em B é uma função sobrejetora, então o M pode ser maior ou igual a N. Isso aqui vai ser verdadeiro. Se f de A em B é uma função bijetora, então M igual a N. Para uma função ser bijetora, ela tem que ser injetora e tem que ser
sobrejetora. Então, o que eu estou falando? O meu f de x1 tem que ser igual ao meu tem que ser diferente do meu f de x2, ou para cada valor do domínio tem uma imagem exclusiva, única, e não pode sobrar elementos. Isso só acontece quando eu tenho uma quantidade igual. Se aqui é meu x1, f de x1 vai ser diferente do f de x2, porque se esse é x2, esse aqui é o f de x2, esse é x3, então esse é o f de x3. Então, só desse jeito que acontece a função bijetora. Outra observação, não sobrou elementos. Então, eu acabei de falar que o meu contradomínio é igual à imagem e que o meu f de x1 é diferente do f de x2. Então, isso aqui, para ser uma função bijetora, a minha quantidade de elementos do conjunto A tem que ser igual à quantidade de elementos do conjunto B. E isso aqui é verdadeiro. Se f de A em B é uma função bijetora, então o gráfico de f é um subconjunto A vezes B, A por B, com M por N elementos. Falso. Por quê? Porque quem vai determinar a quantidade de elementos numa função bijetora vai ser o M, tá? Então vai ser uma função de M elementos. E esse aqui é falso. Se M igual a N, o número de funções bijetoras, f de A em B, então M é fatorial. Só relembrando fatorial, quando você tem um fatorial, você tem um produto de números sempre tirando uma possibilidade. Então, se você perguntar assim, qual que é o fatorial de 5? É 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Ele vai sempre diminuindo uma possibilidade. Quando eu tenho esse exemplo aqui, ó, vamos colocar que eu ainda não sei, eu sei que ele é bijetora, porque né, ele afirma, né, uma função bijetora. Se ela é bijetora, a gente sabe que isso aqui tem que ser verdadeiro. Então, eu ainda não fiz a minha imagem referente a essa. Mas se eu determinar que essa imagem é M, aqui eu já tenho para o próximo elemento o quê? M menos uma possibilidade. E para o outro, M menos duas possibilidades. Então, isso aqui é verdadeiro. Porque quando ele está falando M menos 1, ele está falando que existe M, quando ele fala M fatorial, existe M menos uma possibilidade. Então, nesse exercício, nós trabalhamos o conceito de função injetora, função bijetora, falamos um pouquinho do gráfico também e ainda comentamos sobre fatorial. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de curtir o vídeo e eu aguardo vocês daqui a pouquinho para o próximo exercício.